de conhecimento geral que a mitologia grega ela tem inúmeras histórias que são extremamente cativantes para o público atual. Elas chamam a atenção em virtude da sua complexidade e diversos simbolismos. Uma dessas histórias que mais marcaram a mitologia grega e que ela carrega um simbolismo muito oculto que reflete diversos aspectos da sociedade grega antiga é a épica disputa entre o deus Poseidon e a deusa Atena, para quem seria o patrono da cidade de Atenas. Esse conflito épico entre ambos os deuses ainda é repleto de mistérios e é uma história muito estudada na academia para tentar entender certos conflitos internos que aconteciam na sociedade ateniense. E essa narrativa ela nos auxilia justamente a tentar entender a natureza do mito, a natureza mitológica de refletir certas características reais das sociedades ao longo da história. Então, se você quer saber mais sobre essa história épica, desse embate entre Poseidon e Atena e esse mistério que esse mito carrega, fica comigo até o final desse vídeo para você compreender todos os detalhes. Opa, tudo bem? Meu nome é Kamuri, seja muito bem-vindo aqui nesse canal. E no vídeo de hoje a gente vai estudar a respeito dessa narrativa sobre o combate entre Poseidon e a deusa Atena, para quem seria o dirigente, para quem seria o patrono da cidade de Atenas. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, porque dessa maneira você vai me ajudar muito a continuar produzindo conteúdo aqui pro YouTube, tranquilo? De acordo com a mitologia grega, tudo isso começa após a Titanomáquia, ou seja, a guerra entre os deuses e os titãs. Após a vitória dos deuses, a paz ela não reinou como era de se esperar. Muito pelo contrário, as rivalidades e os conflitos entre as próprias divindades acabaram se destacando, e os deuses eles começaram a disputar entre si para quem exerceria maior influência, maior controle sobre a vida da humanidade. E um desses deuses, um dos mais ambiciosos, era justamente Poseidon. Poseidon, em dado momento, avistou uma pequena região, que era comandada por um rei chamado Cécropes. Ele viu que essa região era altamente estratégica e poderia servir como um posto avançado de seu comando, onde a partir dali ele influenciaria a vida da humanidade, além de ser cultuado para o benefício próprio. Então, o Poseidon ele visitou essa região comandada pelo rei Cécropes e das entranhas da terra ele fez jorrar nessa região água salgada, além de um cavalo, que era símbolo do poder e do respeito que Poseidon emanava para a humanidade. A população, encantada com esse feito de Poseidon, admirou cada vez mais esse deus, e tudo indicava que elas iriam cultuá-lo e selecioná-lo como patrono dessa nova região. Só que aí aconteceu um embate. Uma outra deusa chamada Atena, que a gente conhece ela como deusa da astúcia e da sabedoria, também viu nessa região uma fonte estratégica para ela exercer sua influência nos seres humanos. E ela decidiu abertamente entrar em conflito com Poseidon para quem iria administrar essa nova região. Então ela chegou na cidade e fez brotar uma oliveira da terra, algo completamente inesperado e que chocou o próprio Poseidon. E aí houve um conflito, a população ela ficou dividida, a tensão começou a permear aquela região. Quem que eles escolheriam para ser o patrono daquela cidade? Poseidon, que poderia proporcionar água salgada, poder marítimo, poder militar, ou Atena, que proporcionaria a oliveira e, consequentemente, a fertilidade e a abundância? A população estava indecisa, e aí então o rei Cécropes decidiu resolver esse impasse com uma votação. Os homens, ambicionando o poder militar, poder marítimo, domínio territorial, tudo que Poseidon simbolizava, acabaram votando em Poseidon. E as mulheres, observando que Atena poderia lhes proporcionar muita abundância em termos agrícolas, acabaram votando em Atena. E como as mulheres elas eram maioria, Atena acabou vencendo e se tornando a patrona daquela região, sobre a bênção do rei Cécropes. E ela, em sua própria homenagem, a cidade foi nomeada de Atenas. Poseidon ficou furioso e levou essa questão para o próprio Olimpo, para o próprio Zeus. E aí Zeus, muito sábio, acabou propondo uma nova votação entre os próprios deuses, que eles poderiam apoiar ou não a decisão da cidade de Atenas em escolher Atena como a patrona. Os deuses que apoiavam o poder marítimo de Poseidon acabaram votando nesse deus. Por sua vez, as deusas acabaram votando em Atena, e Zeus, como era de se esperar, se manteve neutro. Como as deusas também eram maioria, Atena acabou vencendo de novo entre o próprio Olimpo. Contudo, a fúria de Poseidon ainda não tinha sido aplacada. O deus estava tão revoltado que ele decidiu afogar a cidade de Atenas inteira com as águas salgadas. A população ficou desesperada e muito tensa, e elas recorreram ao próprio rei Cécropes. E aí o rei Cécropes estabeleceu um acordo com Poseidon. Atena continuaria sendo a patrona da cidade, só que ali também deveria ser construídos
templos dedicados a Poseidon para aplacar a fúria do deus. E além disso, Poseidon ficou revoltado com as mulheres por terem assegurado a vitória de Atena. E ele impôs uma outra condição: as mulheres, em quaisquer decisões futuras, ficariam vetadas de votar politicamente, ou seja, elas não poderiam mais exercer o direito do voto. Apenas os homens poderiam realizar essa ação. Então, dessa maneira, Poseidon manteve a cidade segura, ele não se vingou da cidade, não afundou a cidade, mas em troca as mulheres perderam direito ao voto e a cidade também teria que construir templos dedicados a Poseidon. Essa história ela não é apenas uma narrativa mítica grega, ela reflete questões sociais verídicas, questões sociais muito importantes da antiguidade, da cidade de Atenas na antiguidade. Atualmente, os mitólogos, pesquisadores de narrativas míticas, acreditam que entre praticamente todas as sociedades que desenvolveram esses mitos, eles não eram apenas histórias contadas ao redor da fogueira. Eles, na verdade, refletem questões políticas, econômicas, sociais, reais dentro de uma sociedade, ou seja, eles refletem a própria realidade. E a mitologia grega não é uma exceção a essa regra, ela também reflete aspectos importantíssimos, aspectos reais da sociedade helênica, da sociedade da Grécia Antiga. Os mitos acabam expressando disputas pelo poder, disputas entre diferentes polis helênicas e conflitos no interior de uma única polis. E esse mito, essa narrativa em específico, desse conflito entre Poseidon e Atena, acaba revelando algo misterioso e muito oculto sobre a sociedade ateniense. A historiografia atual revela que no século V a.C., Atenas era um verdadeiro campo de batalha político entre a aristocracia tradicional e os chamados novos ricos, ou seja, eram indivíduos, grupos de pessoas que acabaram enriquecendo graças às atividades comerciais marítimas e também graças às manufaturas, ou seja, esses dois grupos políticos, eles disputavam pelo poder de Atenas. Na antiguidade clássica, as condições econômicas elas eram vitais para a manifestação de interesses políticos, tanto que Platão vai chamar Atenas de uma plutocracia, ou seja, onde as riquezas elas acabam regendo a democracia ateniense. Dessa maneira, a riqueza ela não era apenas um símbolo de status, mas ela era uma porta de entrada para cargos políticos importantes da polis. Durante séculos, a aristocracia tradicional foi quem dirigiu a política ateniense, e eles eram aristocratas, eles eram donos de grandes propriedades de terra trabalhada por escravos que eram capturados nas guerras que Atenas se envolvia. Ou seja, a sua riqueza estava associada diretamente a questões agrárias, estava associada diretamente ao campo, e um dos principais víveres que era cultivado em Atenas era justamente as oliveiras. Foi essa elite agrária que comandou a cidade por muito tempo. Só que aí no século V a.C., mais precisamente a partir de 480 a.C., há uma reviravolta incrível, uma reviravolta surpreendente na política e na economia da cidade. Devido à expansão marítima ateniense, principalmente a partir de 480, que foi quando 200 trieres, 200 embarcações de guerra foram construídas, Atenas se abriu para atividades marítimas, comerciais e manufaturas. E isso fez com que um novo segmento social emergisse e competisse em termos de riqueza e fortuna com essa aristocracia tradicional. Homens que antes detinham ganhos medíocres, que antes eram medíocres em relação à economia, acabaram prosperando e enriquecendo graças às atividades industriais e às trocas comerciais que Atenas empreendia com outros povos. E esses homens, inevitavelmente, acabaram construindo um outro desejo que além do mero enriquecimento, poder político. E isso acabou gerando diversas tensões com a aristocracia tradicional. O resultado é que Atenas se tornou um ponto de ebulição, um ponto de tensão cada vez mais intensa entre esses grupos de novos ricos, entre esses ricos emergentes, oriundos das atividades comerciais e industriais, e aquela aristocracia tradicional agrária. E é justamente aí que a gente encontra o simbolismo desse mito, dessa guerra entre Atena e Poseidon. De acordo com os pesquisadores, esse conflito, essa narrativa desse conflito, ela na verdade reflete o conflito entre esses novos ricos perante essa aristocracia tradicional. Enquanto Poseidon representaria esses novos ricos, com sua atividade marítima e manufatureira, Atena representaria a aristocracia tradicional com a sua oliveira, ou seja, a oliveira ela simbolizaria justamente essas operações agrárias, essas grandes propriedades agrárias que essa aristocracia tradicional detinha nas zonas rurais. E para essa elite aristocrática ateniense, os novos ricos eles eram indignos. A sua atividade comercial e manufatureira ela era inferior ao cultivo da nobre oliveira. E assim como o mito, essa elite agrária ela acabou tendo o controle de Atenas por muito tempo, assim como Atena também deteve o controle de Atenas na mitologia. Só que com a abertura dos portos atenienses, com a expansão da rede de conectividade ateniense, esses novos ricos, esses emergentes, acabaram também ganhando espaço na política. Assim como na mitologia, Poseidon inevitavelmente conseguiu um certo controle sobre a cidade devido à sua fúria. Além dessa questão, o mito ele também reflete uma outra realidade ateniense que era muito importante para a gente entender a história dessa
polis, que é justamente a ausência do voto por parte das mulheres. Na Atenas clássica, as mulheres elas não participavam da política. Elas eram consideradas cidadãs atenienses, só que elas não votavam em nenhuma decisão. E o mito, ele traz uma explicação mítica, né, uma explicação narrativa para essa questão. Então, o fato de Poseidon ter feito um acordo com Cécropes que evitaria que as mulheres participassem de quaisquer decisões futuras é uma maneira de explicar as razões pelas quais as mulheres não votavam na Atenas clássica. Ademais, a própria presença da oliveira na narrativa mítica, ela acaba demonstrando aspectos reais da sociedade ateniense, já que na antiguidade mediterrânea, especialmente na Grécia e na Itália, a oliveira junto da videira, né, ou seja, a produção de óleo de oliva, que é o azeite, e a produção de vinho, eram as principais atividades agrícolas e econômicas entre os antigos. Assim, por trás dessa narrativa mítica entre Atena e Poseidon, se esconde uma complexa disputa, né, uma complexa tensão social, que ebulia dentro da própria sociedade ateniense. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, porque dessa maneira você vai me ajudar demais. E se você quiser me ajudar ainda mais com a minha produção de conteúdo, o Pix oficial do canal está na descrição, tranquilo? E outra coisa, eu também fiz um vídeo sobre uma cidade chamada Náucrates, que era uma cidade grega no Egito. Então, se você curte a antiguidade, não deixe de assistir esse vídeo. Eu vou deixar ele na tela final e também na descrição. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.